Hoje vamos mergulhar fundo no episódio 2 de Dune Prophecy, porque tá cheio de easter eggs e referências que, sério, não dá pra ignorar. Se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita pra se inscrever no canal e não perder nada. O título do episódio é Dois Lobos, uma referência aos lobos no meio do rebanho, por assim dizer. Aqueles agentes duplos que vão ser revelados durante o episódio. E começamos com a história do cara misterioso Desmond Hart, que está trabalhando contra os Bene Gesserit, de dentro do próprio palácio. E também Keran Atreides, outro agente duplo, mas que trabalha para a rebelião, indo contra o Longstride e o Imperador. E finalmente temos a intro oficial do episódio, que ficou incrível. Vamos às várias coisas interessantes que aparecem. Uma mão curvada com 2 dedos estendidos, que é uma mão de Bene Gesserit, usando sua linguagem. Dá para ver que elas fazem isso várias vezes ao longo dos episódios. A lâmina ensanguentada, que parece ser mais uma metáfora do programa de reprodução genética para criar Kwisatz Haderach. O sangue na piscina parece ser uma referência a Valia matando Dorotheia, algo que também se resolve neste episódio, quando Layla descobre o segredo da mãe. O vestido vermelho e a romã são símbolos da cerimônia de casamento, agora que o pacto já era, já que a criança morreu. O trono imperial também é representado. O grande objetivo da Irmandade no momento, tomar o controle do trono dentro do universo de Dune. Eles chamam esse trono de Trono do Leão Dourado. Já a Fortaleza do Imperador, que aparece rapidamente, não chega a ser exatamente um castelo, parece mais um forte pronto para a guerra. Outra coisa que aparece é um fio de DNA, simbolizando o programa de reprodução genética das Bene Gesserit, para criar o Kwisatz Haderach. O planeta mostrado parece ser Salusa Secundus, porque é azul demais para ser Arrax. Já os animais mortos na paisagem nevada podem ser uma referência ao mundo natal dos Harkonnen, Lanqueville, para onde eles foram exilados após a Guerra das Máquinas. Vamos viajar para lá na próxima semana. Também aparece o planeta Wallach Nono, lar das Bene Gesserit, com sua fortaleza. E vemos a mãe Raquela, fundadora da Ordem Bene Gesserit. Depois tem a Valia mais velha, olhando para as irmãs em treinamento. Uma gota azul representa a cerimônia de agonia, que no futuro se conecta com a água da vida, mas neste ponto da linha do tempo ainda não é chamada assim. Essa cerimônia da agonia tem raiz nas técnicas das feiticeiras de Rossack, que são precursoras das Bene Gesserit. Muitos dos poderes e técnicas das Bene Gesserit vêm delas, incluindo habilidades telecinéticas que vemos Desmond Hart usar durante os episódios. E aí temos uma verdadeira aula sobre como funciona esse processo de agonia, que desbloqueia as memórias genéticas das reverendas mães das Bene Gesserit. É algo bem comum no futuro, mas os filmes nunca mostraram muito a fundo as origens dessa cerimônia, nem como ela funciona. O que você vê no episódio, quando uma das personagens basicamente se conecta com todas as ancestrais femininas de sua linhagem. É a mesma ideia que Paul Atreides experimenta ao tomar a água da vida. A diferença é que Paul, além disso, também ganha acesso às memórias genéticas e habilidades dos ancestrais masculinos. O episódio visualiza esse processo de um jeito que nunca vimos antes em live action. A gente vê uma delas completando o teste de agonia e se transformando na boca e dentes redondos de um verme da areia, depois no planeta Arrax, dentro de suas mandíbulas. Muito maneiro. O que Keran Atreides está fazendo na série não representa toda a casa Atreides nesse momento da linha do tempo. Ele faz parte de uma rebelião por conta própria, então está meio que se rebelando contra sua própria família também, já que eles seguem as leis e tradições. Mas o grande twist do episódio, com o personagem dele, é que temos um Atreides agindo de forma suspeita, fazendo coisas que parecem ruins, embora pareça que ele as faz por boas razões. As dunas de areia e a tempestade que se aproxima são outra referência à profecia do fim dos dias, que também é explorada mais tarde no episódio. O anel que aparece é usado pela atual Madre Superiora das Bene Gesserit. Tem até a agulha envenenada, provavelmente uma referência ao Gon Jabbar. A câmera então se afasta, saindo da boca do verme da areia com seus dentes, para o espaço, depois para um olho humano, que então muda para um olho azul, os olhos da especiaria. Esses olhos azuis também podem ser uma referência aos olhos que Raquela viu no espaço, olhando de volta para ela durante sua visão da profecia. Esses olhos podem ser de Leto II. O que você acha? Ele é o personagem dos livros que eventualmente se torna o Deus Imperador do Universo, o verdadeiro Kwisatz Haderach, quando ele se transforma em meio homem, meio verme da areia. Não sei se iria querer virar Imperador do Universo dessa forma não, meio estranho. Você, o que você acha? O episódio começa com a chegada de uma médica à Fortaleza Bene Gesserit para examinar o corpo de Casha. Eles a chamam de Nassir e explicam que ela já foi Bene Gesserit, antes de se juntar à Academia Imperial para se tornar médica. O diamante na testa dela representa isso, o mesmo símbolo visto em Dr. Yueh. Ela veio da escola Suk. Essa é a principal escola médica do universo de Dune.
A ideia aqui é que as Bene Gesserit se infiltraram em todos os cantos da sociedade, de cima até o nível mais baixo. Ou seja, a Irmandade está em todo lugar, controlando todos os aspectos da sociedade e tramando em todos os níveis. Vemos os laboratórios internos da Irmandade nesse episódio, incluindo uma ala médica. Isso contrasta bastante com a forma como a tecnologia é retratada nos filmes. Lembre-se de que os filmes acontecem 10 mil anos no futuro em relação a esse ponto da série. É quase como se a tecnologia de agora, 10 mil anos atrás, parecesse mais avançada do que a tecnologia do futuro. Isso é bem estranho. Quando ela diz que nenhum acelerante foi usado para queimar Kasha, isso significa que ela foi queimada de dentro para fora. E é aí que entram os poderes telecinéticos. Ela menciona que Kasha foi queimada pela rede de meridianos do corpo. Os meridianos do corpo são conceitos oriundos da medicina tradicional chinesa. Eles representam canais ou linhas de energia que percorrem o corpo por onde a energia vital flui. Como eu disse, acho que Desmond Hart está usando poderes telecinéticos para fazer isso, como as feiticeiras de Rorschach faziam. Isso indica que ele pode ter alguma conexão com elas, já que claramente há uma ligação entre elas e as Bene Gesserit. Madre Raquela, que fundou as Bene Gesserit, na verdade veio das feiticeiras de Rorschach. Ela aprendeu com elas, embora não tenha vindo do planeta delas, e usou essas técnicas para criar a Ordem Bene Gesserit. Muitas pessoas especulam que Desmond Hart pode ser um Gola, porque não haveria como ele sobreviver ao ser consumido por um verme da areia. Como ele poderia estar aqui se estivesse morto? A melhor explicação nesse caso seria que ele é um Gola. Ele morreu, não sobreviveu, mas foi recriado. Um Gola é basicamente a versão do universo de Dune de um clone, mas com todas as memórias genéticas do original. A ideia é que o Desmond Hart original morreu, mas criaram um Gola dele, que lembra tudo o que o original lembrava. Talvez ele seja um híbrido entre um Gola e as habilidades das feiticeiras de Rorschach, como telecinese e a capacidade de queimar pessoas telecineticamente. Isso pode explicar porque ele toca as têmporas toda vez que queima alguém. Esse zumbido em sua cabeça também parece ter uma conexão. E tá na cara que tem outra pessoa ajudando Desmond dentro da Irmandade, do planeta natal delas. Não parece que ele está queimando pessoas telepaticamente por todo o universo. Quando as acólitas falam sobre até onde os Bene Gesserit vão, sacrificando a si mesmas em nome de seus grandes planos, isso destaca o nível de devoção dentro da Ordem. E eu aposto algumas fichas que a irmã Jane, que parece ser muito anti-Bene Gesserit, pode ser uma agente infiltrada trabalhando com Desmond para ir contra os Bene Gesserit. Mais tarde no episódio, ela tenta convencer Layla de que as Bene Gesserit não se importam nem um pouco com ela. Ela critica a Ordem várias vezes. Ela pode ter queimado Kasha depois daquela última cena com ela. Não foi o Desmond do outro lado do universo. Valia parte para Salusa Secundus, após descobrirem que o menino também foi morto da mesma maneira que Kasha. Isso era crucial para o plano delas, mas presumiram incorretamente que isso fosse a verdade ardente da profecia do fim dos dias, que Madre Raquela mencionou. Como eu disse, a profecia realmente se refere a Leto II, que só acontece bem mais tarde, 10 mil anos no futuro. Valia explica o plano de dar a Layla uma versão da Água da Vida, para que ela possa desbloquear as memórias genéticas e acessar as memórias da linhagem. Assim, elas podem revisitar a profecia quantas vezes quiserem para tentar entender o que está acontecendo. Elas insinuam que Layla descobrirá a verdade de que mataram sua mãe, Dorotheia. E ela acaba realmente descobrindo. Dorotheia até tenta tomar o controle do corpo de Layla. Irmã Teodósia acompanha Valia de forma evasiva e indireta, mencionando algo sobre suas circunstâncias únicas, mas nunca explicam completamente o que isso significa durante o episódio. De volta ao Palácio Imperial, falam sobre a relação entre Constantine e Lady Rich, que é basicamente sua filha. Essa cena também prepara as ameaças do Duque e o uso de Desmond para eliminá-lo. Eles não perdem tempo e fazem Desmond admitir o que fez. Algo do tipo, você pediu para eu matar... E ele responde, você pediu para eu matar o menino porque ele queria sair desse casamento. Então, resolvi isso para você. Eles jogam Desmond nas celas, que chamam de celas de suspensão, porque ele fica literalmente suspenso no ar. O engraçado aqui é que as habilidades de Desmond são telecinéticas. Então, ele não precisa de mãos ou pés para matar alguém. Colocá-lo no ar, portanto, não faz diferença nenhuma. Constantine e Lady Rich acabam juntos fora do palácio. O comentário dela sobre os poderes transcendentais dele, que vão além do tempo e espaço, parece uma referência às habilidades do Kwisatz Haderach, poderes além do tempo e espaço. Basicamente, eles estavam tendo um momento alucinante que consegue distorcer a realidade. Ela explica sua história com a família, como nunca conheceu seu irmão morto e nem se importava muito com eles, já que o pai mantinha todos os filhos em planetas diferentes. Eles usam bombas de especiarias. É isso que eles estão cheirando aqui.
A especiaria também é usada como droga no universo de Dune. Essa cena também serve para Lady Rich descobrir que foi Desmond quem matou seu filho. Eles usam essa cena do Imperador discutindo sobre Desmond e suas habilidades com a Imperatriz para insinuar que ela tentará usá-lo contra os Bene Gesserits e os Rich. Lembre-se de que a Imperatriz odeia os Bene Gesserits e percebe que Desmond também as detesta. Então ela pensa, essa é a minha chance, 2 coelhos com uma cajadada só. Conseguimos nossa frota e nos livramos das Bene Gesserits. De volta ao complexo Bene Gesserit, Layla ouve a história das Guerras das Máquinas e a história da família de outra garota, os Butlers. Os Butlers são, na verdade, a Casa Corrino, a família do Imperador. Eles mudaram de nome após a guerra, porque a batalha final que venceram foi no planeta Corrino. Chamaram de Batalha de Corrino, então mudaram o nome para Corrino. Nos livros, as Guerras das Máquinas são chamadas de Jihad Butleriana, porque o nome da família era Butlers. Quando mencionam Raina Butler nos livros, ela era sobrinha do primeiro imperador. Após a guerra, ela começou um movimento contra as máquinas pensantes, que acabou levando a Jihad Butleriana, um grande movimento revolucionário. Mas para isso, ela teve que se sacrificar e se tornar uma Marte. Ela menciona que usaram um pulso atômico para derrotar as máquinas pensantes. No universo de Dune, isso equivale a armas nucleares. Muito tempo depois, após o fim das Guerras das Máquinas, as Landshards e as grandes casas assinaram um acordo proibindo o uso de armas nucleares para sempre. Mas, em vez de destruí-las, ninguém confiava totalmente nas outras casas, então todas simplesmente esconderam suas armas. Nada muito diferente do que vemos hoje em dia. Eles também mencionam o veneno que vão dar a Layla, chamado Veneno de Rossack. Como já falei, essa técnica foi herdada das feiticeiras de Rossack, de onde Ricola aprendeu todas as suas habilidades. Depois temos uma boa visão de uma nave da Guilda Espacial. Dá para ter uma ideia do tamanho, com a nave das Bene Gesserit parecendo uma pulguinha ao sair de dentro dela. Lembre-se de que as naves da Guilda Espacial são projetadas para abrigar frotas inteiras e transportá-las pelo universo. Valia aparece no corte e mostra como a habilidade de dizer a verdade funciona, detectando que o Imperador está mentindo sobre Desmond Hart. Então, o Imperador e a Imperatriz descobrem que Casha morreu do mesmo jeito que o filho do Duque. Eles deduzem que Desmond matou os dois, ou pelo menos acreditam nisso. Mas ele teria que ser extremamente poderoso para fazer isso. Não foi Desmond quem matou Casha, foi outra pessoa dentro das Bene Gesserit, lá no planeta. Vemos a princesa perder o controle e usar alguns métodos de respiração que Casha ensinou. A ideia é criar a sensação de que a princesa é completamente leal às Bene Gesserit, nesse momento. Ela é fundamental para o plano de longo prazo da Irmandade, porque elas querem colocar uma Bene Gesserit no trono. Uma madre reverenda totalmente leal à ordem, controlando quem quer que seja o imperador. Mas, pelas regras da herança no universo de Dune, particularmente no que diz respeito ao trono imperial, ela precisa estar noiva de alguém para que isso aconteça. Mesmo quando ela implorava para que Valia a leve de volta aos Bene Gesserit para iniciar seu treinamento, Valia não pode fazer isso sem aprovação do imperador. Além disso, a princesa precisa estar noiva de alguém de outra grande casa para consolidar a linha de sucessão e garantir o controle do trono. Sem o noivado, a princesa não será permitida a herdar o trono. Isso é algo que os filmes de Dune não exploram muito. Por exemplo, logo no início, uma princesa não poderia herdar o trono sozinha se estivesse solteira. Há também uma referência engraçada à história do universo de Dune. Teodosia menciona a época em que usavam polpa de madeira, basicamente papel. Ela diz algo como, antigamente, quando usávamos papel de verdade. Parece que nos dias atuais da série, ninguém mais usa papel real. Valia enfrenta Desmond para interrogá-lo. Repare que ele não pisca enquanto ela o encara, mas assim que ela quebra o contato visual e se move para trás dele, ele começa a piscar loucamente. Isso sugere que ele está bloqueando algumas das habilidades dela. Mais tarde no episódio, descobrimos que a voz não funciona nele, provavelmente porque ele foi treinado em técnicas Bene Gesserit. Quando ele diz que é originalmente de Bela, esse é um dos lugares que os ancestrais dos Fremens visitaram durante sua migração pelo universo. Há uma referência dos Wanderers no episódio da semana passada, esse mesmo grupo que eventualmente evoluiu para os Fremen. Isso explica porque ela menciona que o planeta natal dele é um mundo perigoso para uma criança. Desmond admite, de boa, na frente de todo mundo, que matou o garoto. Repare no ódio que ele demonstra pelas Bene Gesserit e por Casha, chamando-a de indigna e praticamente cuspindo na cara delas. Parece que as habilidades de dizer a verdade também não funcionam nele. Se a voz não funciona nele, então o dizer a verdade provavelmente também não é muito eficaz, porque, como ela diz, ele acredita estar dizendo a verdade. E a ideia é que isso também seja verdade, então Desmond não está mentindo para ele sobre nada.
Essa seria a melhor forma de combater a habilidade de dizer a verdade das irmãs. Apenas dizer a verdade, mas de uma forma diferente. Ele nunca diz diretamente para quem está trabalhando. Apenas afirma que serve ao Império. Mas essa é uma declaração extremamente vaga. E como as Bene Gesserit estão controlando essa rebelião contra a lei, não acho que ele esteja conectado a essa rebelião. Desmond começa a minar a Irmandade na frente do Imperador, e parece que está funcionando. A Imperatriz está adorando. Parece que ela pensa, encontrei meu cara, ele vai resolver todos os meus problemas. Tem um pequeno easter egg aqui também. Você vê Valia usando um dos cones de silêncio para falar com as Bene Gesserit aliada de Richard. Eles também aparecem nos filmes de Dune. Depois temos uma cena mais longa com a irmã Jane, tentando convencer Layla a não passar pela cerimônia de agonia, falando mal da Irmandade. O que reforça a teoria de que ela pode ser infiltrada trabalhando com Desmond. Isso explicaria por que, no episódio 1, Layla teve a sensação estranha com ela. Algo como, o que você está dizendo não é totalmente verdade, mas também não é uma mentira. Enquanto isso, Keran Trades escaneia todo o interior do palácio para o grupo de resistência, revelando que ele está trabalhando para eles. Descobrimos que o grupo é contra Longstride e busca derrubar o Imperador para mandar uma mensagem às outras grandes casas que estão acumulando especiarias, prejudicando o povo comum. Mas lembre-se, a revelação aqui é que as Bene Gesserit estão realmente controlando tudo. São elas que estão manipulando ambos os lados da balança, ajudando o Imperador e ao mesmo tempo prejudicando-o. Quando Keran Trades aparece, o jeito como estão apresentando isso é que ele está se rebelando contra sua própria família. A casa Trades em si não é inerentemente má, nem está tentando ir contra os outros lords. É algo que ele está fazendo por conta própria. Pelo menos é o que parece. Ele acredita estar fazendo a coisa certa, tentando derrubar as grandes casas e ajudar as pessoas comuns do universo. Acho que estão preparando um grande confronto entre ele e a princesa. Afinal, a princesa também possui várias habilidades secretas das Bene Gesserit. Quando o parceiro de Keran menciona as atrocidades de Vorian, isso remete aos livros Prelúdios de Dune, escritos por Brian Herbert. Tudo isso acontece mais cedo na linha do tempo, durante e logo após as Guerras das Máquinas. Vorian Atreides foi um lendário Atreides, que fundou a Casa Atreides. Ele foi o primeiro a adotar o nome Atreides. Era filho do general Titã Agamenon. Os Titãs eram humanos que eventualmente se tornaram senhores do universo, mas de uma forma negativa. Alguns deles se transformaram em seres cibernéticos, como vimos durante as Guerras das Máquinas, com aqueles andadores contendo cérebros humanos. O motivo pelo qual os humanos se tornaram cibernéticos foi para viverem para sempre e governarem eternamente. Mas, eventualmente, a consciência artificial, chamada Omnius, tomou conta do universo e dominou os Titãs. Vorian Atreides se rebelou contra seu pai para ajudar os humanos a derrotarem as máquinas. É por isso que nesta cena ele é chamado de Lenda das Guerras das Máquinas. Ele é o mesmo que acusou Barão Harkonnen na época de trair a humanidade. O que levou à desgraça deles é o exílio em Lanqueville. Valia jurou vingança contra ele e tentou matá-lo. A razão pela qual ele continua vivendo muito mais do que um humano normal é porque sua vida foi prolongada. Isso significa que ele ainda poderia estar vivo. Vorian Atreides também foi quem recrutou Madre Raquela para o esforço de guerra, envolvendo-a no que eventualmente levaria à criação das Bene Gesserit. Mais tarde, ele fingiu sua própria morte para que o restante da casa Atreides pensasse que ele havia morrido. Depois começou uma nova vida. Por isso, algumas pessoas teorizam que Desmond Hart poderia ser uma versão do Vorian Atreides. Eles falam sobre tentar assassinar o Imperador. Vamos ver como isso se desenrola. E tá na cara que não terão sucesso, já que vimos os filmes e sabemos que mais tarde, os Corrinos ainda controlam o trono imperial 10 mil anos no futuro. Tula dá a Layla seu objeto mais precioso da infância, um dente. Não sei de que animal é esse dente, mas provavelmente vem de seu planeta natal, Lanqueville. Ela mente para Layla, dizendo que sua mãe morreu no parto, mas sabemos que a mãe de Layla era Dorotheia e que ela morreu porque Valia matou. Valia então revela que foram as Bene Gesserit as responsáveis pelo ataque em Arrakis, do qual Desmond estava reclamando quando disse que havia um complô vindo de dentro do Império. Não foram os Fremen que atacaram o comboio, foram pessoas de dentro do Império. Isso também pode ser comparado ao complô contra Leto Atreides, no primeiro filme de Dune, quando as armas de cerco foram usadas contra ele por ordens do Imperador. Valia quer dar os nomes das pessoas envolvidas no ataque para fazer o Imperador pensar que elas são úteis para obter informações e se tornarem mais confiáveis. Vai dar ruim para ele. Há um momento irônico aqui. Quando Valia, ao ser questionada se matar os traidores causaria problemas, olha à distância, sorri e diz: "Não, vai ficar tudo bem." E vemos mais referências ao programa de reprodução genética das Bene Gesserit. O Kwisatz Haderach é algo do futuro, e a ideia é que elas possam precisar de um homem Atreides para continuar a linhagem.
A princesa conta a Kieran toda a história de como elas a salvaram. Ela diz que quando era criança foi sequestrada por rebeldes, mas uma Bene Gesserit a salvou. No entanto, todos concordamos que provavelmente foram os Bene Gesserit que orquestraram o sequestro para que a princesa ficasse dependente delas a longo prazo e quisesse eventualmente se juntar à Ordem. A Imperatriz pergunta diretamente a Desmond: você pode matar o Duque Richardson ou pelo menos cuidar dele e das Bene Gesserits ao mesmo tempo? 2 coelhos com uma cajadada só? Enquanto isso acontece, vemos a transformação de Layla durante a cerimônia de agonia. Quando dizem que as ancestrais dela despertarão famintas, a ideia é que essas memórias anteriores, as mentes de suas ancestrais femininas, podem tentar tomar o controle de sua mente consciente, algo que quase acontece durante o episódio. A ideia é que essas memórias genéticas dentro delas possam tomar o controle de seus corpos. Layla toma o veneno, e você começa a ver como ele afeta seu corpo. Então tento visualizar isso de uma forma que os filmes ainda não exploraram. Vemos a interação do veneno com as hemácias e os neurônios no cérebro dela. Muito maneiro. Ela entra na visão, e vemos a representação de seu encontro com as consciências de suas ancestrais femininas. Lembre-se, essas são apenas as ancestrais femininas. Já Paul Atreides, ao tomar a água da vida, ganhou acesso às memórias genéticas e habilidades dos ancestrais masculinos, além das femininas. Na visão, Layla está dentro de uma tumba. Todos os diferentes restos, como esqueletos, pertencem às suas ancestrais femininas, indo para trás no tempo por dezenas de milhares de anos ou mais. Layla as ouve e Tula também ouve os sussurros. Essas são as mesmas ancestrais femininas, porque Tula e Valia são irmãs, então compartilham as mesmas ancestrais. Elas tomam o controle dela, e a forma como essa cena é interpretada faz parecer que Layla realmente entra em contato com sua bisavó, Ricola, mas na verdade é sua mãe, Dorotheia, tentando se vingar das irmãs por terem a matado. Há um momento breve em que elas recitam parte da profecia. Dizem: a chave para o acerto de contas é alguém nascido 2 vezes, uma em sangue, outra em especiaria. Provavelmente você percebeu o duplo sentido aqui. É uma referência a Desmond na série, mas também a Paul Atreides e Leto II. Desmond nasceu 2 vezes. Ele fala sobre ter renascido depois de ser consumido pelo verme da areia. Paul Atreides morreu brevemente quando tomou a água da vida. Foi Shani quem o trouxe de volta, renascendo com Muad'Dib. Leto II nasceu como um homem, na forma normal, em sangue, e depois renasceu quando se tornou parte verme da areia e o verdadeiro Kwisatz Haderach. Depois vemos Dorotheia se revelando brevemente, tomando o corpo de Layla, acusando Tula e as outras irmãs de terem a matado. Parece que Dorotheia vai matar Layla, ou pelo menos colocá-la em um coma permanente, para que não consiga ajudar as irmãs. Mas acredito que Layla vai conseguir sair dessa. De volta a Salusa Secundus, o Conde finalmente aceita que Desmond vá atrás de Reed. Parece que ele está ouvindo sua esposa, já que esse é claramente o plano dela. Desmond começa a assustar o Duque lentamente, até que o Imperador o interrompe, sob a condição de que ele entregue a frota prometida e nunca mais crie problemas para o Imperador. Repare que enquanto isso acontece, Desmond toca sua têmpora novamente, e há um zumbido ainda mais claro em sua cabeça. Isso está relacionado à forma como seus poderes telecinéticos funcionam. Mais tarde, quando Valia retorna, ela ouve novamente sussurros de suas ancestrais femininas. O mesmo que aconteceu com Tula mais cedo no episódio. Isso acontece com todas as Madres Reverendas. Desmond então joga o desafio, abertamente contra Valia, dando um passa fora nela bonito. Ela tenta usar a voz nele, mas não funciona. Ele já sabe como evitá-lo. É por isso que acho que ele pode ter sido treinado por uma Bene Gesserit, que se rebelou contra a Ordem, ou pelas feiticeiras de Rossack, que possuem poderes telecinéticos como os que ele usa para queimar as pessoas. Agora, todos postem suas teorias sobre Desmond nos comentários. De onde ele veio? Quem ele realmente é? Quem deu os poderes a ele? O que ele come? Então, galera, deixa todos os comentários, lembrando que eu respondo a todos os comentários que vocês deixam. Um muito obrigado para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!